Olha só, nem tudo está perdido porque o ministro Luiz Fux tem se mostrado um dos poucos, né, que tem tido lucidez em relação a essa jornada de condenação de pessoas no Supremo Tribunal Federal em relação ao ato do dia 8 de janeiro. Eu vou colocar para você aqui uma fala do ministro Luiz Fux. Preste bem atenção, dentre essas falas, ele claro, com a categoria de um ministro, tá? Não é como uma mãe barraqueira na porta da escola que o filho apanhou, não. Com a categoria de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux chama a Suprema Corte Brasileira de pequena demais para o tamanho desse acontecimento e se nega a votar junto com o ministro Alexandre de Moraes as questões do presidente Bolsonaro. E mais, entre linhas, ele diz o seguinte: não é competência dessa corte julgar o presidente Bolsonaro. Queridos, isso daqui vai para o mundo. Isso daqui entra para a história do mundo. Dizem que o Alexandre de Moraes saiu até para tomar um antiácido, de tão nervoso que ele ficou. E coisas estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos acompanhando tudo aqui e você vai ouvir a fala do ministro Luiz Fux agora. Vamos lá. Em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juízo natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Então, o julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Ou seja, aqui ele está deixando claro, né, quando ele fala que o Supremo Tribunal Federal é muito pequeno, ele está não apenas falando assim, porque somos só 11 ministros diante da grandeza do Brasil ou diante de um Congresso Nacional com mais de 500 deputados, né? E 81 senadores, não é isso? O número aí? Quem souber direitinho, coloca para mim o número aqui. Mas ele está dizendo o seguinte: estamos apequenando o Supremo Tribunal Federal quando nós assumimos aqui questões que deveriam estar sendo julgadas na justiça comum. Nós estamos trazendo, ele falou, inclusive por isso que eu votei contra. Porque nós estamos julgando o presidente Bolsonaro como que se ele ainda exercesse o mandato. Ele não exerce. Se ele não é presidente, ele tem que ser julgado na justiça comum. Em uma declaração que abalou o Supremo Tribunal Federal, e por que não dizer, gente, Brasília, o ministro da Suprema Corte Brasileira, o ministro Luiz Fux, chama o Supremo de pequeno e questiona a competência da corte para julgar o ex-presidente Bolsonaro e também outros investigados em processos relacionados à suposta tentativa de golpe de Estado. A fala atribuída a Fux durante uma sessão da primeira turma da Suprema Corte Brasileira gerou uma onda de reações, desde apoio fervoroso até críticas contundentes, aprofundando ainda mais as divisões de como que a corte tem que agir nessa questão. Uma coisa que Fux deixou muito claro, ele falou, tem que parar com esse folclore de primeira turma e segunda turma. Nós somos um plenário que votam questões importantes para o Brasil. E isso tem que acabar, né? E aí, mais uma vez, ele diz, nós temos que votar aquilo que é nossa competência. Mas essa lambada que ele deu e a cara que o Moraes fez foi a pior.
De acordo com fontes próximas ao Supremo, Fux teria argumentado que a Constituição Federal não confere a turmas do Supremo Tribunal Federal a competência para julgar casos envolvendo figuras sem foro privilegiados como o presidente Bolsonaro. Ele falou, gente, é inconstitucional. E nós também não podemos ficar aqui julgando ex-membros do governo. Ele disse, se tudo tiver... Ele falou, o tumulto não estaria acontecendo, vocês não estariam bravos comigo se eu estivesse votando contra aqui, se cada processo tivesse no seu devido lugar. A Constituição não fala em turmas. O Supremo Tribunal Federal, como um todo, ele, na verdade, ele é pequeno para discutir sobre questões desta magnitude sem passar pelo plenário ou pela justiça comum. Olha a sobriedade do ministro Luiz Fux. Quando ele fala, ele relaciona como pequeno, ele diz o seguinte, esse tipo de assunto deveria estar sendo, primeiramente, discutido no plenário da Câmara dos Deputados, sendo enviado para a Justiça Comum e lá ter sido julgado. E aí sim, quando vem para nós, como última instância, nós analisamos o que foi discutido, o que foi determinado no plenário, aquilo que foi discutido, todo o processo jurídico na Justiça Comum, nós vamos entender em que nós possamos contribuir, né? Então é inacreditável. A declaração foi vista como uma tentativa de limitar o alcance das investigações relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, foi vista por quem como tentativa de limitar o quê? Quem é que põe limite no Alexandre de Moraes? Né? Quem que foi o trouxa que escreveu um negócio desse aqui? Então, essa imprensa militante também, faça-me um favor, né? A declaração foi vista como uma tentativa de limitar o alcance das decisões da primeira turma? Não. A fala de Fux teria sido proferida, né? Foi proferida como um pedido de vênia aos colegas e também inclui uma crítica às incoerências de alguns ministros que foi, né, interpretado como uma espécie de de um recado, né? Vamos dizer assim, apesar dele não ter citado o nome nem ter se dirigido, para o Flávio Dino e também para o Alexandre de Moraes, de que o Supremo Tribunal Federal, ele sim, é importantíssimo, ele tem uma função, ele tem uma conduta e que não deve ser quebrada. Quando ele fala de Dino e de Moraes, né, quando o jornalista aqui coloca, que não deve ser politizado e sim seguir o rito da Constituição. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo o que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$2.700, acabou de cair na conta bancária. E essa também pode ser uma prática, uma praxe sua também, de você também sacar a sua grana, depois, é claro, de você empreender o seu tempo e dedicar conhecimento nessa técnica extraordinária utilizando esse aplicativo oculto. E que não é mais tão oculto assim, porque o link está aqui na descrição para você clicar, tomar conhecimento e também tomar a sua atitude. Entre R$150 e R$950 por dia é o que pode estar te esperando nessa oportunidade incrível para você começar a trabalhar hoje. Aproveita aí, link na descrição, corre lá.